Fala galera, professor Carlos Eduardo na área, chegando para mais uma aula de língua portuguesa e hoje o nosso objetivo é responder a questões. E hoje, especificamente, eu trouxe a banca IDECAM para que nós possamos, reforçar os nossos conteúdos nessa banca. E claro, gente, não é porque é banca IDECAM que só serve para IDECAM. Não, português é português. Se serve para IDECAM, serve para FGV, para Instituto OCP, para a IBFC, para o IGEDUC, tanto faz, beleza? Português é português. Dinâmica da aula. Jogo a questão. Você vai pausar o vídeo, certo? Você pausa, tenta responder. Quando você tentar responder, respondeu, aí você solta o vídeo, eu dou o gabarito comentar. Então, mais uma vez, ó, mostro a questão, você pausa, passa um tempinho, sei lá, marquei letra C. Marcou? Solte o vídeo e deixe comigo. Vamos lá? Sem demora, não quero enrolar, quero ser bem direto. Vamos à nossa primeira questão da banca IDECAM, uma questão bem atual, né? Banca aí, é, uma questão bem atual. Vamos lá, tá aqui, ó. Nossa primeira questão é do ano de 2025. Você vai pausar, vai ler um pouco, tá bom? Quando você lê, aí pronto, show de bola. Nós iremos aqui, certo? Corrigir. Olha só, ele diz o seguinte: opa, acabei passando aqui sem querer. Olha só, ele diz o seguinte: na oração, o estudo que analisou 84 voluntários humanos fizera experiências em raça e laboratório. O termo em destaque é um verbo que está conjugado no. Vamos lá, ó. Ele foi interessante porque destacou esse verbo que é bem estranho, né? Fizera, que coisa estranha, fizera. Nós não utilizamos muito isso no dia a dia, não. Então vamos lá, agora você vai pausar e vai tentar responder. Pausou? Respondeu? Show de bola? Agora é comigo. Pessoal, a primeira coisa que você deve observar é que esse verbo, né, é um verbo que não é muito utilizado no nosso dia a dia. Ninguém fala fizera, né? É meio que estranho você falar assim, mas ele existe, certo? Ele é muito utilizado em textos bíblicos, em textos mais antigos, até na MPB, por exemplo. Djavan, na música Oceano, falou assim: ó, e esquecera de mim. Opa, longe de ti tudo parou e esquecera de mim. Caramba, o Djavan falou esquecera. Terminou com a mesma terminação do fizera. Professor, isso existe na língua portuguesa? Existe. Agora é comigo. Vem cá. No modo indicativo, certo? Vamos colocar aqui, olha. Modo indicativo. No modo indicativo, de cativo. Existe um cara chamado de pretérito mais que perfeito. Professor, modo indicativo, vixe, faz tanto tempo que eu não estudo. Ó, o modo indicativo é o modo da certeza, né? É o modo da certeza, certo? É o modo da certeza. No modo indicativo, existe um tempo verbal chamado de pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Professor, o que é o pretérito mais que perfeito? Ó, você sempre vai dizer que o pretérito mais que perfeito é o passado, certo? É o passado do passado, certo? É o passado do passado, né? Então, show de bola, professor. Passado do passado, tranquilo, né? A gramática, ela diz assim, que ele é um passado concluído antes de outro passado concluído. Então, você vai dizer que é o passado do passado. Só que esse cara, ele se fragmenta em dois ramos. Se eu tenho um pretérito mais que perfeito, eu posso ter esse cara na forma simples, certo? Na forma simples, ou eu posso ter esse cara na forma composta. Composta. Beleza? Olha só, professor, qual a diferença da forma simples para a forma composta? Bem simples, ó. A forma simples é só você colocar o verbo terminando em ra. Ó, assim, ra. Cuidado, não tem acento. É ra sem acento. Vamos lá. Imagine que eu quero colocar o verbo estudar. O verbo estudar no pretérito mais que perfeito em sua forma simples. Como é que fica, professor? Fica assim, olha. Estudar.
certo? O verbo amar, como é que ficaria? Amara, certo? E, professor, é bem estranho, mas é certo. Já, professor, o modo composto é um pouquinho diferente, né? O modo composto é um pouco diferente. Para você jogar o verbo na forma simples, é só colocar ele terminando em ra, tá? Na forma simples. No composto é um pouco mais complexo. Tem dois passos. Primeiro passo, você vai escolher um desses verbos, olha, o tinha ou o havia, um desses dois. Ou tinha ou havia. Um dos dois, tinha ou havia. E o próximo verbo, em vez de você colocar terminando em irá, né? Você vai colocar no particípio, ou seja, terminando em ado ou ido. Você vai colocar no particípio, terminando em ado ou ido. Por exemplo, imagine que eu quero colocar o verbo estudar. Estudar está na forma simples. Mas se eu quisesse passar para a composta, como é que ficaria? Assim, olha, tinha tinha estudado. Estu, tinha estudado. Beleza? Professor, se eu colocasse havia estudado, estaria certo? Tá, gente? Não tem hierarquia entre tinha ou havia, não. Você pode escolher qualquer um desses dois. Ou tinha ou havia estudado, certo? Você vai colocar o verbo tinha ou havia seguido do particípio. Ó, amara, como é que ficaria? Ó, poderia ficar havia, havia amado. Havia amado. Pronto. Havia amado. Show de bola, sem estresse, sem problema, na paz do Senhor. Show? Tranquilo, professor. Mó paz, tranquilidade. Aí vamos lá, ó. Será que isso não aconteceu aqui, não? Porque veja só. Esse rapaz aqui, ó, fizera, terminou em irá. Então você já sabe que ele está no pretérito mais que perfeito, em sua forma simples. Em sua forma simples, certo? Show de bola, tranquilo, professor, mó paz. Vamos lá, professor, veja só. O pretérito mais que perfeito, o senhor disse que ele pertence ao modo indicativo, é o modo da certeza, pertence ao modo indicativo. Olha aqui as alternativas. Aquelas que têm modo subjuntivo, você já vai eliminar, olha, já dá para eliminar a letra A e já dá para eliminar a letra B. Olha a letra C, modo indicativo, certíssimo, né? No tempo, pretérito mais que perfeito, certíssimo, porque faz uma referência a uma ação no passado, anterior a outra ação também no passado. Olha aqui o conceito que eu dei para vocês. Pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Então, perfeito, tudo maravilhoso. Questão um a gente já matou, sem nenhum problema. O nosso gabarito é letra C de contra-cheque. Olha a letra D, modo indicativo no tempo pretérito imperfeito. Não, gente, olha. O pretérito imperfeito geralmente são verbos que terminam em vá ou em ia. Por exemplo, amava, corria, show de bola. Letra E, modo indicativo no tempo pretérito perfeito. Olha, o pretérito perfeito é um passado que acabou, né? Acabou. Eu digo assim, olha, eu li a Bíblia em 2025. Eu li, ó, comecei a ler e já terminei, né? Então, é pretérito perfeito. Questão um, vamos lá, terminamos. Vamos à questão de número 2. Vamos lá. Questão 2, Banca e Decan 2025, diz o seguinte: olha, no período AB, aí, gatos, relaciona-se com a preferência alimentar, pois regula o apetite humano por doce. Encontramos orações, meus queridos, olha, sempre há uma grande dificuldade dentro de período composto. O que é período composto? É aquele que é formado por mais de um verbo. Por exemplo, você tem dois verbos, três, quatro, cinco, enfim. Período composto tem mais de um verbo. E o período composto gera dificuldade porque ele pode ser por subordinação ou ele pode ser por coordenação, né? Eu posso ter uma oração subordinada ou coordenada. Professor, como é que eu vou saber a diferença? Quando é subordinada, de certa forma, a galera tem facilidade, né? Porque tem a questão da conjunção integrante, do pronome relativo, enfim. Mas quando é coordenada, a galera sofre. Não sei identificar uma oração coordenada. Tenha calma, vou passar um bizu para você. Venha cá comigo. Ó, imagine essa frase aqui.
Eu chego para você e digo assim: eu corri, eu corri muito, eu corri muito. Aí, vírgula. Mas não fiquei cansado. Eu corri muito, mas não fiquei cansado. Meus queridos, ó, quantos verbos eu tenho aqui nessa frase? Tem dois, olha. Corri, um verbo, e fiquei, dois verbos. Beleza. O que a gramática diz? Olha, se você tem dois verbos, você já tem período composto. Esse período já é composto. Show de bola, professor. Período composto. Vamos lá. Eu preciso saber se a oração é coordenada ou subordinada. Pegue o bizu. Você vai ler só a primeira parte. Ó, você vai ler apenas a primeira parte. Vamos lá. Se você ler só a primeira parte e der para entender, a oração é coordenada. Como é, professor? Eu leio só a primeira parte, só até a primeira vírgula, por exemplo. Se eu ler só a primeira parte e já der para entender, a oração é coordenada. Por exemplo, eu digo assim, olha, eu corri muito. Se eu chegasse para você e dissesse assim, olha, eu corri muito. Você entendia o que eu falei? Eu corri muito. Entendia? Então, ó, leio só a primeira parte, deu para entender? Essa oração é coordenada. Beleza. Só que a oração coordenada, gente, ela tem duas divisões. Ela pode ser sindética ou assindética. Espera aí, ó. Sindética. O que é que você vai fazer? Nessa oração tem conjunção? Tem conjunção aqui, olha. Tem conjunção? Sim, tem conjunção. Sim, tem conjunção. Olha, sim, esse sim lembra sindética. Sim sindética, né? Tem conjunção? Sim, aí você vai lembrar de sindética, show de bola. E se não tivesse conjunção? Ah, não tem. Ó, ah, não tem conjunção, é assindética, beleza? Se tem conjunção, qual é o bizu? Olha, sim, tem conjunção, sindética. Tem conjunção, não? Ah, não tem, a de assindética, beleza? Aí tem conjunção. E esse mas é uma conjunção que a gente chama de adversativa. Sativa. Beleza? Show de bola. Venha cá comigo. Leia aqui esse período. Quantos verbos eu tenho? Olha, relaciona-se, regula. Tem dois verbos, professor. Show de bola, tranquilo, né? Se já tem dois verbos, já é período composto. Por coordenação, subordinação. Você vai ler só a primeira parte. Leia só a primeira parte, até a primeira vírgula. Vamos lá, leia até a primeira vírgula só. Veja só. AB, vulgatus, relaciona-se com a preferência alimentar. Se eu chegasse para você e desse essa informação, você entendia? AB vulgatus relaciona-se com a preferência alimentar. Pronto, eu já entendi. Eu entendi que essa empresa, esse segmento, só se relaciona com a preferência alimentar. Eu li só a primeira parte e já deu para entender. Ótimo. Então, essas orações o que? São orações coordenadas. Beleza, professor. Orações coordenadas. Tem conjunção ou não tem conjunção? Tem conjunção? Sim. Tem conjunção? Sim. Ó. Tem sim conjunção. Então a gente vai dizer que ela é sindética. Ó. Sindética. Eu acabei riscando aqui sem querer. Deixa eu me ajeitar. Bom, sindética. Beleza. Meus queridos, e o pois é uma conjunção o quê? Né? Professor, pois, porque é conjunção explicativa. 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 O pois é conjunção explicativa. Show de bola? Ah, professor, mas o pois também pode ser conclusivo. Pode. Mas para o pois ser conclusivo, ele tem que estar entre vírgulas, né? Ele tem que estar entre vírgulas. Não é o que ocorreu aí. Show de bola. Letra A, coordenada assindética? Não, gente. Não é assindética. Ele tem conjunção. Ó,
D, subordinada, elimino. E, subordinada, elimino. Letra B, coordenada, sindética, sim, tem conjunção. E a relação é explicativa. Sim, o pois é uma conjunção explicativa. Questão 2, nós conseguimos matar numa boa. Show de bola? O professor vai só tomar uma água aqui para a gente ir à questão 3. E aí, você está pausando o vídeo? Eu quero que você pause. Você pausa, responde. Só depois de marcar, você deixa o professor responder, tá bom? Show de bola, tranquilidade. Vamos à questão de número 3. Olha aqui. Questão 3, IDECAM, acentuação gráfica. Diz o seguinte: assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada seguindo regra distinta das demais. Vamos lá, ele quer um diferentão. Você vai fazer o quê? Vai pausar o vídeo. Vai tentar responder na paz de Cristo. Show de bola? Vamos lá, pausou, respondeu, deixa com o professor agora. Gente, ó. Dá uma olhadinha nas alternativas. Por eliminação, dava para você fazer. Porque dê uma olhadinha aqui, olha. É. Vamos começar da letra E. Gente, olha a palavrinha é. Só tem uma sílaba. Então é um monossílabo. Pré. Só tem uma sílaba. Então é um monossílabo. V. Só tem uma sílaba. Então é um monossílabo. Sol. Só tem uma sílaba. Então é um monossílabo. Sair. Olha aí, separa a palavra, fica assim, olha. Sair. Eita. Ó, professor, tem duas sílabas, então só em relação à sílaba ela já é diferente. É diferente, então o nosso gabarito é letra A. Mas vamos entender por quê. O que foi que aconteceu aqui na palavra sair, gente? Olha, as vogais se separaram. O A se separou do I. Como é o nome disso? Hiato. Certo? Tem uma regra só para os hiatos? Tem uma regra só para os hiatos. Vamos lembrar, olha, hiato. Tem uma regra só para ele. Vamos lá, qual é a regra do hiato? O hiato é a separação de duas vogais, o divórcio das vogais. Achei o hiato, eu tenho que olhar quem é a segunda vogal dele. Achei o hiato, eu tenho que olhar quem é a segunda vogal desse cara. Por quê? Porque se a segunda vogal do hiato for a letra I, ou a letra U, a gente tem que acentuar. Pode estar seguido de S também, pode ser IS ou US. Como é, professor? Não entendi, não. Eu pego o hiato, olho a segunda vogal, porque não são duas vogais se separando. Se a segunda vogal do hiato for a letra I ou a letra U, você tem que acentuar. Vamos lá, ó, dê uma olhadinha nessa palavra aqui, ó. Saída. Saída. Tem hiato em saída? Tem, ó. O A se separou do I. Então, aqui eu tenho um hiato. Beleza. Achei um hiato, quem é que eu procuro? A segunda vogal. Ó, primeira vogal, letra A, segunda vogal, letra I. Opa, quando o I ou U são a segunda vogal do hiato, a gente acentua. Show de bola? Então, foi o que aconteceu em sair. Todas as outras são monossílabas, só sair é acentuado pela regra do hiato. Show de bola? Matamos a questão 3, ó. Estou sendo direto, eu não gosto de enrolação, não, né? Falar, vou passar meia hora aqui conversando e meus alunos perdendo tempo. Não, ó. Questão 4. Vamos lá? Questão 4, questão maravilhosa, muito boa. Eu vou fazer um bizu com você. Que toda vida que você viu uma questão como essa, a partir de hoje, você vai matar em 10 segundos. É mesmo, professor. A partir de hoje, sempre que você vir uma questão como essa, você vai matar em 10 segundos. O professor não acredita, não, pois acredite, vou fazer. Ó, ele diz assim: a estrutura sublinhada no período acima apresenta valor semântico de. Pause o vídeo, tente responder, marque a alternativa. Quando você marcar, responder, aí é comigo. Pausou, respondeu, marcou, agora é comigo. Lê o trecho. Ele diz assim: ó, faz voar sua imaginação. Pensar que temos estruturas tão grandes quanto 5 a 6 campos de futebol, feitas de milhares de toneladas de pedra, que não apenas cobrem uma região geográfica,
como também tem 7.000 anos. Meus queridos, olha, caiu como também. A partir de hoje, você vai matar em 10 segundos. O que é que você vai fazer? Ó, pegue o mas, você vai fazer assim, olha, mas e como. Mas e como. O que é que tem a ver, professor? Mas e como. Achou o mas, achou o como, veja se na frente há a palavrinha também. É mesmo, professor? É. Mas, como, veja se na frente tem a palavrinha também. Por quê, professor? Porque se você pegar a estrutura mas também, como também, sempre, sempre, sempre será aditivo. É mesmo, professor? É. Peguei o mas, peguei o também, peguei o mas também, peguei o como também. Gente, não tem nem para que você ler o texto. É aditivo. Ah, ele não só estuda, mas também malha, mas também é aditivo. Não só estuda, como também corre, como também aditivo. Gente, caiu como também aí. Caiu como também, show de bola, professor. Caiu como também é o quê? Adição, né? Caiu como também, esse cara é aditivo. Nosso gabarito letra E. Cuidado, muita gente acha, tem um como é comparação. Não é bem assim, não, tá bom? Ó, nesse caso, nós temos o como, ele está seguido da palavra também, foi uma palavra aditiva. Show? Questão 4 nós já matamos. Vamos à questão de número 5. Muito boa questão 5. Ele diz assim, olha, o segmento após os dois pontos representa natureza, vamos lá, apresenta, na verdade. Meus queridos, questão maravilhosa, porque ela começa exigindo de você a interpretação de texto. Antes de exigir de você tipologia textual, você que vai fazer, pause a questão, responda a questão, pausou, respondeu, aí sim é com o professor aqui. Show? Enquanto isso, vou tomar uma água rapidinho para a gente não perder tempo. Vamos lá? Queridos, seguinte. Primeiro que ele delimitou. Ele diz assim, olha, o segmento após os dois pontos. Ou seja, ele está analisando só isso aqui, ó. Tá aqui os dois pontos, né, ó. Tem dois pontos aqui em cima. Então, ele está analisando só isso aqui, ó. Certo? Ele está analisando só essa parte aqui. Vamos lá, deixa eu grifar todinho para vocês. Ó, cabras e chamando umas pelas outras. Show de bola. Ele está querendo saber só isso. Mas vamos ler o contexto todo, né? Ele diz assim, ó. Tentei imaginar como a paisagem poderia ser há milhares de anos. Ó, verde, exuberante, repleta de pessoas que se moviam ruidosamente, pastoreando cabras e chamando umas pelas outras. Meus queridos, vocês percebem que eles utilizaram bastantes adjetivos aí, muitos adjetivos, né? Olha, exuberante, repleta. Gente, ele está dando as características da paisagem. Quer dizer assim, olha, eu tentei imaginar como era essa paisagem. Ou seja, agora ele vai dar as características da paisagem. Como era? Homem era verde, ela era exuberante, era repleta de pessoas. Está dando a característica, está descrevendo essa paisagem. Ou seja, ele está dizendo como a paisagem era, né, na imaginação dele. Então, olha, como é que ela era? Ela era verde. Ela era exuberante, era repleta. Então, olha, o uso de adjetivos, o objetivo é, claro, de descrever essa paisagem. Então, o nosso gabarito é letra B. Aí você pode ficar pensando, professor, eu pensei que era enumerativo, porque tem uma listinha, né? É como se ele fizesse primeiro i, segundo. Gente, olha, tem a enumeração? Tem. Mas o que define é o foco do autor. Você acha que o foco do autor era enumerar ou o foco do autor era dar as características da paisagem? Você acha que ele fez essa frase aí com o objetivo de dizer assim, eu estou a fim de enumerar hoje, vou enumerar? Não, o objetivo dele era, rapaz, vou dizer como essa paisagem era, né? Então aí ele está dando as características de uma paisagem, beleza? Muito boa questão, maravilhosa, questão que iria dividir muito em um concurso público. Aí, Decan, às vezes tem seu acerto.
né? Às vezes. Questão 5, nós matamos. Eu queria que vocês fossem comigo a questão 6. Gente, olha, essa questão 6 é uma questão polêmica. Eu trouxe a questão porque, em concurso, gente, vocês vão se deparar com questões polêmicas. Vocês vão se deparar com questões mal feitas. Vocês vão se deparar com questões que cabem em recurso. Então, vocês têm que, no treino, já passarem por isso. Essa questão, quando eu for explicar para vocês, eu tenho que explicar algo único da IDECAM, certo? Vamos lá. Questão 6. O CLA foi criado nos anos 1980. Naquela época, mais de 300 famílias de 24 comunidades do litoral foram removidas para o interior. O demonstrativo grifado no período acima desempenha papel, você que faz. Você vai pausar, você vai tentar responder. Quando você responder, aí é comigo, tá bom? Pausou, respondeu, agora é comigo, beleza? Meus queridos, o que é que acontece? Vamos lá, ó, veja só. Essa questão é uma questão sobre processo de referenciação. E o que é isso, professor? O processo de referenciação é o processo de referenciação é um modo como você aponta para as coisas. Eu posso apontar para coisas que estão à minha frente, eu posso apontar para coisas que estão atrás, eu posso apontar para coisas que estão do outro lado do mundo, né? É um modo como você aponta para as coisas. E em referenciação, nós temos três processos. Quais são, professor? Três processos. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Eu posso ter. Cadê a canetinha? Opa, tá aqui. Ó, eu posso ter referenciação por anáfora, beleza. Eu posso ter referenciação por catáfora, ou eu posso ter referenciação por deixis, né, que a gente chama de deítico. Esse deítico, ele também pode ser chamado de exo, esofórico. Beleza? Anáfora, catáfora ou deítico, que a gente também pode chamar de esofórico. Vamos lá, meus queridos, ó. Dá uma olhadinha aqui. Qual é o bizu da anáfora? Ó, anáfora, gente, começa com an, certo? E esse an lembra antes, ou seja, você vai apontar para o que está antes. Catáfora, professor, catáfora começa com cata. Você vai lembrar daquela arma de guerra chamada catapulta, né? Lembra o que é uma catapulta? Tinha muito em filme antigo, né? De guerras e tal. Era uma arma que era uma madeira, assim, um pedaço de madeira. Aí na ponta colocava a pedra e ela arremessava para frente. Ela fazia esse mecanismo de jogar para frente. Então a catapulta ela faz um arremesso para frente. É o mecanismo que faz a catáfora cantar. A catáfora é como a catapulta, ela faz um arremesso, ó, assim, para frente. Então, né, para o que tem depois, na frente. Beleza. Professor, já o deítico, gente, o deítico, você aponta para o que está longe, né? Longe. Para algo que está fora do seu texto, do seu contexto. Só tem um detalhe, é aí que entra a virada de chave da IDECAN. A IDECAN diz o seguinte, olha, eu não quero saber, não quero saber. Se der noção de tempo, se der noção de lugar, para mim é date. Pronto. Para a IDECAN é isso. A IDECAN ela é xarope, ela vai olhar e vai dizer o seguinte, não quer saber não, se está antes, se está depois, não quer saber. Mas se der noção de tempo, de lugar, para mim é date. Gente, ó, se ligue nisso, é uma visão única da banca. Vamos lá, dê uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Eu digo o seguinte: minha turma é ótima, pois ela me respeita. Ó, minha turma é ótima, pois ela me respeita. Ó, eu vou grifar para você duas palavrinhas, o minha, certo? E o ela.
o minha e o ela. Vamos lá, meus queridos, ó, dá uma olhadinha aí. Esse minha está se referindo a quem? Minha o quê? Minha o quê? Minha turma. Minha turma. Apontou para algo que está depois, para algo que está na frente. Então, isso aqui faz uma catáfora. Beleza? Só que ele diz assim, olha, pois ela me respeita. Ela quem? Hein? A turma, né? Então apontou para o que está antes, anáfora. Beleza? Professor, e como é que seria um deítico, professor? É quando você aponta algo que está longe de você. Por exemplo, eu digo assim, pessoal, por exemplo, no meu caso, né? Eu tô hoje em Capuí, Ceará, é a cidade onde eu moro. Aí imagine que eu digo assim para você, ó, rapaz, lá em Natal o clima é muito diferente. Lá em Natal, eu estou apontando, gente, para Natal. Natal está 300 quilômetros da minha cidade. É algo que está longe, né? Está fora do meu contexto. Então, é deítico, esofórico. A IDECAN não quer saber, né? Ah, professor, mas se for lugar e tempo para a IDECAN, é deítico. É, foi o que aconteceu aí, gente. Olha. O CLA foi criado nos anos 1980. Naquela época, gente, preste atenção. Esse naquela está cercada de tempo, olha. Época da noção de tempo, 1980 da noção de tempo. Então, tudo aponta para tempo. Para IDECAN não importa. Se é tempo e lugar, é o quê? Date. Gabarito letra A. Ah, professor, vou entrar com recurso, vai perder dinheiro. A banca não aceita. Certo? A banca não aceita. Professor, olha, esse endofólico é o quê, gente? Olha, endofólico é a junção de anáfora e catáfora. É como se fosse assim, ó. Ó, endofólico. Endofólico é um gênero. E dentro de endofólico eu tenho anáfora e catáfora, beleza? Então é a junção deles dois. Epanafórico nem é processo de referenciação, gente. Isso daí nada mais é do que uma figura de linguagem presente em poesias, né? A galera da literatura é que estuda epanafórico, certo? Enfim, show? Questão 6 nós matamos. Queria que vocês fossem comigo ao padrão da IDECAM. Cara, a Idecan ama esse tipo de questão. Se você já fez concurso com a banca Idecan, você sabe o que eu estou dizendo. A banca ama esse tipo de questão. Ama mesmo. Vamos lá? Ele pede para você contar quantas preposições e quantos artigos tem. O que é que vai acontecer? Gente, pause o vídeo. É você que tem que pausar. Você pausa o vídeo. Você responde. Quando você responder, você solta. Aí é comigo. Certo? Então, agora, ó, pausa o vídeo. Ó, você vai, pausou. Pausou, respondeu. Show de bola. Agora é comigo. Primeira sugestão que eu dou, né? Conte fazendo anotações. Conte fazendo anotações. Como assim, professor? Eu vou botar assim, A de artigo e P de preposição. Beleza? Porque você vai registrando, gente, para não estar contando nos dedos. Lá acabou esse negócio de estar contando nos dedos, é muito paia. Vamos lá. Dar importância às. Eita, peraí. Como é que eu formo as? Ó, tem um sinal indicativo de crase. O que é crase? É preposição a mais artigo. Crase é a preposição mais artigo. Então, só aqui, ó, eu achei uma preposição e achei um artigo. Tenho que marcar. Tenho que marcar, certo? Ó, dá importância às instituições sem. Quem foi meu aluno sabe que eu canto a musiquinha das preposições, né? Como é a musiquinha da preposição? É aquela, olha. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, em, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Então, isso aqui é uma preposição. Marcamos aqui. Show de bola. Sem considerar as estruturas. Olha esse as aqui. Esse as é o quê? Artigo. Artigo, beleza? Tornou mais fácil para. Opa, para é preposição. Acabamos de cantar na musiquinha. Show de bola. Para o centro. Esse o é o quê? Artigo, né? É artigo. Então, marco aqui. Para o centro neoliberal, definir o quê? Cuidado.
Se você considerou esse ou como artigo, você errou. Porque esse ou, gente, não é artigo, é como se trocar por aquilo. É como se fosse definir aquilo que os países. Se eu consigo trocar esse cara por aquilo, ele é um pronome demonstrativo. Ele é um pronome demonstrativo. Não vou contar como artigo, não. Aí vamos lá. Que os países, ó, esse os está acompanhando o substantivo, artigo. Né? Então, eu tenho quatro artigos e três preposições. Isso é visível plenamente na letra A. Gente, esse é o tipo de questão clássica da IDECAM. Né? Clássica demais. A IDECAM adora esse concurso com questão de contar artigo e preposição. Né? Se você fez o ERN, enfim, né? Tinha um cargo lá, acho que é de nível superior, caiu uma questão dessa. CAERN também, enfim. Guarda Municipal de Fortaleza, bem comum esse tipo de questão. Show? Vamos à questãozinha de número 8. Ó, essa aqui vai ser mamão com açúcar para vocês, né? Vocês vão tirar aí de letra na horinha, na paz, beleza? Vamos lá. Diz assim: assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo regra distinta, né? Idêntica, na verdade, pessoal, desculpe, viu? Regra idêntica à de saúde. Gente, olha, primeiro você identifica a regra de saúde e só depois você vai olhar as alternativas, tá bom? Ó, pause o vídeo, tente responder. Quando você responder, aí você deixa o professor falar. Show? Vamos lá. Pausou, respondeu, agora é comigo. Meus queridos, olha, separe a palavra saúde. Separe. Ó, saúde. Vamos lá. O A se separou do U. Como é o nome disso? Hiato. Eu disse para vocês, lá no início da nossa aula, que para o hiato existe uma regra. Se eu tenho hiato, eu tenho que observar quem é a segunda vogal do meu hiato. Se a segunda vogal do meu hiato for a letra I ou a letra U, você tem que acentuar. Vamos lá, professor. Primeira vogal do hiato, letra A. Segunda vogal do hiato, letra U. Beleza? Tranquilidade de Jesus. Show de bola. Segunda, letra U. E aí, professor? Quando I e U são a segunda vogal do hiato, o que é que a gente faz? Show, a gente acentua. Beleza? Tranquilidade, sem estresse, sem problema, na paz de Jesus Cristo. Então, foi acentuada pela regra do hiato. Beleza, professor. Mó paz. Sem problema, sem estresse. Show? Brasil, professor. O professor pode ter um S depois, ser a US, IS, pode, não tem problema. Então, o nosso objetivo é procurar aqui uma palavra que tenha sido acentuada pela mesma regra de saúde. Vamos procurar, olha, país. É para a palavra país, olha. País. O que é que acontece? O A se separou do I. Tem hiato. Primeira vogal do hiato, letra A. Segunda vogal do hiato, letra I. Se I e U são a segunda vogal do hiato, a gente acentua. Eita, professor, acentuo. Então, o país é acentuado pela regra do hiato. Gabarito, letra A. Ó, todas as outras nem hiato tem. Olha, estratégia não tem hiato, indivíduos não tem hiato, vírus não tem hiato, possível não tem hiato, sem nenhum problema. Beleza? Sem estresse, sem problema. Vamos à questão 9, muito boa. Muito boa a questão 9. Diz assim, olha, dentre as atribuições, outras atribuições, os elementos de coesão textual são importantes para que as ideias e expressões sejam devidamente retomadas, contribuindo também para que a mensagem atinja a compreensão desejada. Gente, olha, sincero com você, só balela o que ele está dizendo aí, só para enrolar você. Olha só. A partir de tais considerações, indique, dentre os termos destacados, o que possui classificação diferente dos demais. Meus queridos, ó, classificação diferente dos demais. O que é que acontece? Ó, quando cai o que, o mais comum é que ele seja ou pronome relativo, relativos, né? Ou que ele seja conjunção
integrante. Ou pronome relativo, ou conjunção integrante. Beleza? Vamos lá. Se for pronome relativo, eu consigo trocar por o qual e seus variáveis. Como assim? Olha, o qual, a qual, as quais, das quais, com os quais, certo? Sobre os quais. Tudo que envolva qual é pronome relativo. Já a conjunção integrante, você consegue trocar, olha, por isso, por disso ou por nisso. Isso, disso ou nisso. Show de bola? Professor, dê exemplo. A própria questão tem. Vamos lá, olha a letra A. Eu digo assim, olha, as metas que atingiu, as metas as quais atingiu. Consegui trocar por as quais, pronome relativo. Lembre que é o qual e seus variáveis. Os projetos que realizou, os quais realizou, pronome relativo. Saiba que, saiba isso. Consegui trocar por isso, conjunção integrante. Show de bola. Paixão naquilo que fazem, naquilo o qual fazem. Consegui trocar por o qual, pronome relativo. São poucas as pessoas, as quais. Meus queridos, o único diferente aqui é a letra C. Porque, olha, A, B, D e E têm pronomes relativos. Não é assim? Show de bola, professor. Tranquilidade de Jesus. Já a letra C tem conjunção integrante. É o nosso gabarito na paz de Jesus Cristo. Gostar da questão? Muito boa questão. Excelente, gente. Excelente. Show de bola? Vamos à questão de número 10. Questão 10, maravilhosa também, certo? Muito boa a questão de número 10. Ele diz assim, olha, até quando abusarás, Catilina, de nossa paciência? A correção gramatical do segmento seria preservada caso, pessoal, pause, tente responder. Quando você conseguir responder, aí você volta para o professor e o professor dá o gabarito bem certinho. Pessoal, seguinte, ó, pausou, respondeu, agora é comigo. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: existe um termo na gramática chamado de vocativo. Vocativo, gente, vem do latim, né? Lá no latim era vocare e significava chamar. Então, vocativo significa chamar. É quando você está chamando alguém ou quando você está falando com alguém, né? Eu digo assim, Fábio, me ajude aqui com a turma, né? Vladiana, me ajude aqui com esses meninos. Eu estou chamando, estou falando com eles. E a regra clássica é que vocativo tem que ter vírgula, ele tem que ser isolado com vírgula, beleza? Ele tem que ser isolado com vírgula. Olha a letra, o enunciado da questão. Ele diz assim, olha, até quando abusarás, Catilina. Então, gente, olha, ele está falando com Catilina, está chamando Catilina. Então, isso aqui é um vocativo. Qual é a regra de pontuação? Vocativo tem que ter vírgula, tem que estar isolado com vírgula. Aí, olha só, ele diz que seria certo se apenas a primeira vírgula fosse mantida. Não, gente, eu tenho que isolar o vocativo com vírgula. Então, é errado. Apenas a segunda vírgula fosse mantida. Não, gente, está errado. Tem que ter vírgula. Vocativo tem que estar isolado com vírgula. Letra C. A última palavra da frase fosse Catilina, removendo-se ambas as vírgulas, ou seja, as duas vírgulas. A frase ficaria sem vírgula. Tem como? Não. Só sobra a letra D. Diz assim, olha, a frase fosse iniciada por Catilina, mantendo-se apenas a segunda vírgula. Ó, eu vou iniciar a frase com Catilina. Ficaria assim, olha, Catilina, vírgula. Até quando abusarás de nossa paciência? Catilina, até quando abusarás de nossa paciência? Aí você vai dizer assim, professor, mas só tem uma vírgula depois, não tem como isolar com vírgula, gente, mas como é que eu ia colocar uma vírgula para começar a frase? Imagina, eu ia fazer isso aqui, ia fazer a frase assim, não tem como começar a frase com vírgula, né? Então, por isso que nesse caso, como está no começo, eu coloco só uma vírgula depois, só a segunda vírgula, por isso nosso gabarito
Foi letra D de dinheiro. Show de bola? Meus queridos, e por hoje nós ficamos por aqui. Mas antes de terminar essa aula, eu queria só deixar um recado para você, né? Você que é concurseiro, que né, tá aí nessa batalha, tá aí nessa luta. Deixe-me conversar com você aqui tete a tete, né? Meu querido, eu não sei como é que tá a sua mente agora ao assistir essa aula. Talvez você já fez um concurso, já tem uma aprovação e está querendo ir para outro. E talvez você está 2, 3, 5, 10 anos, né, nessa peleja, estudando para concurso, se sentindo mal, acha que nunca vai passar. Deixa eu dizer para você, um dia eu estava na mesma situação. Quando eu estudava, eu ainda estudo, né? Mas antes eu estudava bem mais para concurso. Quando eu estudava muito para concurso, a sensação que eu tinha é: eu nunca vou passar. Eu imaginava qualquer pessoa dentro das vagas, menos eu. Eu sempre pensava: nunca vou passar. Meus queridos, mas isso é a sua mente sabotando você. Sabe por quê? Quando a gente planta limão, nós não colhemos morango. Quem planta limão não colhe morango. Se você planta preguiça, né, indisciplina, você não vai passar no concurso. Você não vai colher isso. Agora, se você planta estudo, revisão, renúncia, né, investimento, tempo, abdicação, meus queridos, é disso que os seus frutos irão vir. Vocês irão colher o fruto disso daí. Deus não é injusto, certo? Olhe, eu sou muito falho, eu sou um ser humano cheio de defeitos. Mas as pessoas que são boas para mim, eu dou o meu melhor para eu nunca decepcionar essa pessoa. Fulano, é uma pessoa tão gentil, foi me ajudou, eu nunca vou decepcionar essa pessoa. E eu sou falho, cheio de defeito. Imagine Deus que é perfeito. Deus que é maravilhoso, santo, ele olhando para o seu esforço, você acha que ele vai dar uma coisa diferente do que você plantou? Então plante. Entre o plantar e o colher, ao regar e o esperar. Sua hora vai chegar. Não desista. Tamo junto em língua portuguesa. Conte comigo e passo um bisu para você. É a frase do professor Carlos Eduardo. Vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa. Fui.